Chegamos, meus amados irmãos, nesse momento que é a pregação da Palavra de Deus. Eu convido a abrir sua Bíblia comigo no livro de Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria, meio-irmão de Jesus, pois Maria teve outros filhos. Jesus Cristo é o primogênito. Portanto, Tiago 1, 19 ao 27 será o texto da pregação e exposição da Palavra de Deus. Assim diz a maravilhosa, perfeita e absoluta Palavra de Deus. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Podem se sentar. Amado Deus e Pai, que o Senhor nos abençoe neste momento de pregação da Tua Palavra, que o Senhor ilumine meus irmãos com a Tua verdade e através do Teu Santo Espírito, que o Senhor mesmo fale aos seus corações, como veio falando comigo durante toda a preparação desse sermão, que o Senhor, o nosso Deus amado e glorioso, nos ensine a vivermos com um testemunho cristão verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto da Bíblia Sagrada, na nossa tradução aqui, Almeida Revista e Atualizada, se é essa a versão que você está em mãos, tem um título chamado A Prática da Palavra de Deus. Mas esse sermão eu coloquei o título como sendo o verdadeiro testemunho cristão. Nós acabamos de cantar da glória que o nosso Senhor terá para sempre. Pela manhã eu preguei no livro do profeta Jonas. E lá eu mostrei como Jonas se recusou a seguir o Deus missionário e foi jogado daquele barco e se foi engolido por um grande peixe. E lá houve um reflexo ao verem as pessoas Jonas reconhecendo o seu pecado, Deus agindo sobre a vida dele, mas ele reconheceu: eu sou profeta do Senhor, do Deus único e verdadeiro. E aqueles homens que eram pagãos, que eram adoradores de ídolos, depois que Deus cessa a tempestade, depois que Deus termina com aquela tribulação, eles o adoram. É exatamente isso que o nosso verdadeiro testemunho cristão deve gerar nas pessoas. Olharem para aquele testemunho que nós damos e adorarem a Jesus Cristo, por verem o que Cristo faz na vida de pessoas totalmente entregues a Ele. O verdadeiro testemunho cristão passa por esta parte do livro de Tiago. Tiago, todos sabem, como eu acabei de dizer agora há pouco, era meio-irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Jesus Cristo era o filho primogênito de Maria. José não a conheceu até que Jesus nascesse.
Depois, cumprindo o testemunho de um casal normal entre os hebreus, eles se conheceram e tiveram filhos. Tiago era um daqueles irmãos que foi à porta da onde Jesus pregava para prendê-lo, porque considerava ele louco. Tiago viu o melhor testemunho de um cristão, o Cristo, testemunhando a vida inteira para ele. E mesmo assim, antes de vê-lo ressurreto, ele não se converteu. O Senhor apareceu para Tiago ressurreto e ele se entregou a este Deus verdadeiro e começou a viver um verdadeiro testemunho cristão. Tiago foi uma das colunas da igreja de Jerusalém e o líder desta igreja quando aconteceu a grande perseguição. Se vocês lembrarem do texto que define a questão entre os fariseus que se diziam cristãos e o apóstolo Paulo sobre a recomendação aos gentios, é Tiago que dá a palavra final naquele concílio. Portanto, nós vemos o testemunho de Tiago sendo muito claro aqui. E aí ele coloca alguns pontos práticos de como nós devemos mostrar o testemunho cristão às pessoas. Voltando à palavra de Deus, o versículo 19 diz: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nosso tempo, irmãos queridos e amados, nos faz ser muito rápidos para falar, muito não disponíveis para ouvir e muito facilmente nós nos iramos. É isso que o nosso movimento mundano quer gerar em nós através das mídias, através das filosofias, quer gerar em nós a certeza de que nós somos os donos da razão, sendo que quem é o dono da razão é o próprio Deus. A nossa ira humana não produz a justiça de Deus. Existe uma ira santa, sim, existe. A ira que se levanta contra o pecado, que é contra aquilo que ofende ao Deus único e verdadeiro. João Calvino falava que se um cachorro defendia o seu dono quando alguém o atacava, quanto mais ele, quando alguém atacar a glória do Deus único e verdadeiro e a verdade da palavra. Mas a ira que é puramente humana não produz a justiça de Deus. Nós somos hoje uma igreja em que as pessoas não discipulam umas às outras porque não querem se abrir umas para as outras. E procuram, como eu falei pela manhã, recursos seculares, mundanos, de filosofias desenvolvidas do século XX para frente, para que serem respostas para eles. Quando, de fato, o verdadeiro testemunho cristão era que todos os cristãos deveriam estar abertos e prontos, como voltando no versículo 19, a ouvir seus irmãos. Nós deveríamos ser aqueles que deveríamos estar prontamente a responder a um irmão que dissesse: não estou conseguindo sozinho, você pode vir e orar comigo? Nossas vidas deveriam ser voltadas para ouvir muito, falar pouco e falar do que está na Escritura. Quando o nosso testemunho for este, irmãos, o mundo adorará um Deus que muda pessoas a este ponto. No versículo 21, o Tiago continua dizendo, esse aqui não é o Tiago, irmão de João, já falei também, já deixou claro isso, mas eu quase chamo ele de apóstolo algumas vezes aqui, porque alguns historiadores, alguns teólogos consideram que ele poderia estar colocado no colégio apostólico também, porque ele foi testemunha de Jesus, ele andou com Jesus, ele viu o Cristo ressurreto e ele mudou de vida. Eram as características de um apóstolo verdadeiro. Por isso hoje não há apóstolos. No versículo 21 é muito claro. Ele diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago aqui, como Paulo ensina em alguma das cartas, ele está mostrando claramente que eu e você continuamos tendo a luta entre o homem interior, nascido de novo do Espírito,
e aquele homem que nasceu em pecado e totalmente contrário a Deus, que cada um de nós nascemos do nascimento natural. E nós tivemos um acúmulo de impureza, de maldade, de filosofias mundanas, vãs, de falsos ensinos, de pensamentos errados, de opiniões que são contrárias à palavra de Deus. Todos nós tivemos isso, e todos nós ainda estamos sendo sujeitos a isso. E para o verdadeiro testemunho cristão é preciso que você olhe tudo aquilo que você acredita que é verdade, e com mansidão, com espírito manso, você deve voltar à palavra e ver isso estar de acordo com a palavra de Deus, para que a palavra seja implantada em você e que a maldade seja jogada fora. Isso também afeta o nosso testemunho. É por isso que nós não vemos até os confins da terra tantos joelhos ainda se dobrando ao Senhor. É por isso que nós não vemos em todos os povos, etnias da terra, as pessoas adorando a Jesus Cristo, porque nós estamos ainda segurando depósitos de maldade, de impureza no nosso proceder, e dizendo que isso é ser cristão. E aí, no segundo ponto dessa mensagem, Tiago ataca diretamente a questão de nós sermos praticantes da palavra. Em um texto sagrado do Antigo Testamento, o Senhor se revolta com as murmurações dos judeus pós-exílio, quando eles acham que bastava pisar em seus átrios. Ele diz: quem disse que eu exijo de vocês somente pisar os meus átrios? E aqui Tiago está reproduzindo esse mesmo raciocínio no texto, quando ele diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu ouvi, no começo da minha vida cristã, a ideia que existem dois tipos de crentes: o crente pá e o crente inchada. Talvez os presbíteros mais velhos aqui já ouviram essa expressão: o crente pá e o crente inchada. O crente pá é aquele que ouve a palavra de Deus, pega a palavra de Deus e fala: ô pai, é para você. Ô pai, é para minha mãe. Ô pai, é para o meu filho. Nunca é para ele. Já o crente inchado é aquele que ouve a palavra e diz: é para mim. Traz para si. E se torna não só um ouvinte, mas um praticante. Alguém que é mudado pela palavra todas as vezes que ela é exposta, todas as vezes que ela é lida. No versículo 23 ele diz por que disso. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E aqui o espelho não é os nossos belos espelhos planos, de vidros perfeitamente feitos. Era um espelho batido em prata, que no máximo mostrava um pouco do seu reflexo. Então, no espelho natural, o que ele está dizendo é: aquele que vê a palavra de Deus e ela está para te mostrar quem é você de fato e precisa ser mudado, mas só contempla num espelho natural, todo distorcido, não muda. Versículo 24: pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo ele esquece de como era a sua aparência. É por isso que eu falo várias vezes, irmãos, tragam um caderno, anotem a pregação do pastor da igreja, ou de qualquer pregador que subir a este púlpito para pregar. Porque quando você sair daqui, e você for confrontado com a palavra, e você não for apenas um ouvinte, você vai fazer como aquele que olhava para o espelho natural e logo se esquecia. Por isso que nós temos pessoas que passam 40, 50 anos na igreja e continuam com as mesmas práticas, os mesmos hábitos, as mesmas tradições, porque eles só são ouvintes, que se enganam a si mesmos e não são praticantes. Mas continuando Tiago aqui nesse ponto da prática da palavra de Deus, do verdadeiro testemunho cristão, ele diz no versículo 25: mas aquele que considerar, irmãos, é gastar seu coração, sua alma, seu entendimento, seu esforço,
para entender o que está sendo apresentado na palavra de Deus. É questionar aquilo que eu entendi, de fato é isto mesmo? Aquele rapaz pregou sobre isso. Quais são os outros textos que mostram que isso é de fato assim? Que não é a opinião dele, mas é a verdade revelada na Escritura e em toda ela. O praticante da palavra é aquele que é como o de Bereia, recebe com alegria a pregação da palavra de Deus e logo quer saber se de fato as coisas são assim. E logo quer levar a outros a conhecer se as coisas são de fato assim. Aí ele considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera. Essa lei perfeita, a lei da liberdade, não é uma lei que a gente inventou na nossa cabeça. É a lei moral revelada na Escritura. É a mesma lei moral que nos mostra que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador, e que o nosso Salvador espera que nós sejamos santos como Ele é, através dela. E ela é lei da liberdade porque o nosso Salvador levou sobre si todas as maldições. Por isso nós cantamos aquele hino mais cedo. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Por isso a palavra de Deus é lei de liberdade para nós, mas é lei de obediência para nós. E nós devemos então nela perseverar. Não sendo o ouvinte negligente quando alguém apresenta a palavra de Deus e mostra o seu pecado claramente exposto pela Escritura. Não porque você que prega, eu que prego, ou quem prega aqui, alguém veio no nosso ouvido e falou assim, fulano de tal está cheio de pecado assim, manda uma mensagem para ele lá do púlpito. Não é isso, nós não fazemos isso. Pelo contrário, a palavra nos confronta a mim, confronta a vocês. Mas você pode escolher a somar pecado sobre pecado e ser um ouvinte negligente, ou ser um operoso praticante da palavra. Ser um operoso praticante da palavra é saber que eu cometi esse pecado, eu me arrependi deste pecado, eu não mais cometo este pecado, eu conheço alguém que está neste pecado, eu testemunho da lei para ele, eu testemunho do Evangelho para ele, para que ele também seja resgatado. Isso é ser operoso praticante. Eu transformo a minha vida e da minha vida transborda para que outras vidas sejam transformadas. E o apóstolo Tiago aqui, não o irmão de João, mas o irmão de Jesus, diz que será bem-aventurado aquele que isso realizar. Você quer ser feliz nessa vida, irmãos? A felicidade é realizar a vontade de Deus conforme a palavra. Essa é a felicidade. Podemos realizar qualquer outras coisas no mundo. Não é errado ter planos, projetos, não é. Mas desde que Deus nos direcione à frente nesses projetos. Desde que o nosso amor a Ele seja maior e a nossa prática operosa da verdade seja maior. E aí nós seremos felizes, bem-aventurados em tudo que realizarmos. No terceiro ponto desse sermão, então, nós vimos primeiro que nós devemos deixar por verdadeiro testemunho todo aquele lixo do pecado que nós acumulamos em nossa vida. Devemos saber ouvir as pessoas e sermos tardios em falar e lançar a nossa ira humana para fora de nosso ser. Este é o primeiro ponto do verdadeiro testemunho cristão. O segundo é ser um praticante operoso da palavra de Deus, que reconhece em toda a Escritura a lei perfeita e da liberdade, vive e a prega. E o terceiro ponto é: não suponha que você é um religioso. Não acredite que por causa de você ter algum mérito, você está diante de Deus. Pelo contrário, você só está aqui e só é um cristão pelos méritos de Jesus, não os seus. Versículo 26, Tiago diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Não basta dizer que você ama Jesus, você precisa mostrar na prática, na vida de obediência. Não basta dizer que as obras que você já fez, as pessoas que você já alcançou, tudo que você já pregou, tudo que você já estudou,
todos que você já levou a Cristo, se essa foi a vontade dele, permissão dele, não adianta essas coisas. Se a sua língua profere maldição, tristeza às pessoas, não, se não for tristeza segundo Deus, mas tristeza segundo a ira do homem, a sua religião é vã, meu irmão, minha irmã. Você está enganando o seu próprio coração, sendo que o seu coração já é enganoso demais, como diz a própria Escritura. Você precisa controlar o seu falar, e o seu falar deve ser aquele que só profere bênção e nunca maldição. Existem filhos que veem os pais falando de Jesus, mas não veem eles praticando o verdadeiro testemunho cristão. E por isso eles consideram os cristãos hipócritas e não seguem mais a fé de seus pais, se seus pais de fato a têm. No ponto 27, no versículo 27 aqui, Tiago coloca isso de uma maneira muito clara. Você não deve pensar que você é religioso, você deve praticar a religião que é pura, sem mácula, sem pecado diante de nosso Deus e Pai. E ele coloca isso de maneira prática. Ele diz que a religião pura, sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O nosso Deus é um Deus que não muda. O nosso Deus é o mesmo que revelou tudo no Antigo Testamento e concluiu o fim das coisas, no sentido de finalidade, em Jesus Cristo, e apresenta as mesmas coisas no Novo Testamento. Observe o que ele acabou de dizer aqui: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, está lá em Isaías 58. Abra comigo, por favor. Em Isaías 58, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que o próprio Senhor Jesus é a palavra de Deus, o Verbo eterno do Senhor, diz o seguinte: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, ou seja, eram ouvintes da palavra. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não nos levas a contar? Eles estão murmurando contra Deus. E Deus responde: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que faça todo o vosso trabalho. Ou seja, enquanto ele jejuava, eles colocavam o trabalho sobre os seus servos. E o Senhor continua: seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia apenas aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamaria tu isto o jejum e dia aceitável ao Senhor? E ele mesmo responde: porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura também não é que reparta o teu pão com o faminto, recolha em tua casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? E qual é a promessa para quem faz isso, que é a religião verdadeira e não vã? Então romperá a luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isso é verdadeiro testemunho cristão. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, olha novamente o falar, se alguém refrear a língua, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartar a alma faminta também da palavra de Deus, meus irmãos,
Então a luz, que é Jesus Cristo, nascerá nas trevas, e a escuridão será como o meio-dia, porque não será possível conter a luz de Jesus através do povo de Deus. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos, os filhos naturais, os filhos adotados e principalmente os filhos na fé, edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e tu, eu e você, seremos chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Se te desviares de profanar o sabá, o dia do Senhor para nós, o dia do descanso, o domingo, e de te cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao meu descanso, ao sabá, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Nós somos o Israel de Deus. Estas promessas não eram para a nação étnica de Israel. Estas promessas são para mim e para você. Se nós nos voltarmos a isso, que é o verdadeiro testemunho cristão, que Tiago resumiu em visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações, ou seja, visitar todos os que estão necessitados. Irmãos, entre o nosso povo existem muitas pessoas necessitadas. Aqui eu não estou falando de missão integral, não estou falando de teologia de libertação, não estou falando de nada dessas coisas que são falsos evangelhos. O nosso verdadeiro evangelho já diz que nós devemos fazer isso. Cuidar uns dos outros, buscar o órfão e a viúva. Nós, o povo de Deus, sempre fomos aqueles que tiravam os órfãos das ruas e trazíamos para nossas casas. Desde o primeiro século da igreja cristã, eles pegavam os bebês que os romanos jogavam pela janela na sarjeta e os criavam para serem cristãos. Quando eles tinham algum recurso financeiro, eles iam nas vendas de escravos e compravam estes órfãos para serem criados como filhos. Portanto, irmãos, nós precisamos visitar os órfãos nas suas necessidades. Não só os órfãos que estão nessas condições, presos a orfanatos até a maioridade, mas os órfãos que são órfãos por não terem pais presentes, mães presentes, órfãos por não terem quem os sejam pais espirituais deles. Somos nós que devemos fazer isso, o Estado não o fará, ONG nenhuma o fará. Ninguém poderá dar o verdadeiro testemunho cristão se não formos nós. Também a religião pura é visitar as viúvas nas suas tribulações. Sabemos que naquela época não existia o que nós temos hoje, uma assistência financeira do Estado, como é hoje as mulheres que são viúvas e recebem aposentadoria. Isso não existe. Naquela época, se elas não tivessem filhos para cuidar delas, elas ficavam jogadas. Quem deveria cuidar delas? A igreja. Mas as viúvas de hoje em dia, elas não passam somente a necessidade financeira, mas elas passam a necessidade espiritual. E nós precisamos cuidar destas viúvas. Nós precisamos cuidar também dos viúvos, que estão por aí perdidos, buscando muitas vezes recursos que não são os recursos de Deus. A bebida, as drogas, as baladas, por incrível que pareça, sim, existem viúvos que estão fazendo isso. Mas o nosso testemunho cristão deve buscar essas pessoas para trazerem para o convívio da igreja. Isso também se reflete, amados irmãos, com os refugiados que estão espalhados pelo mundo, pelas etnias não alcançadas, por tantos necessitados, sendo que muitos deles estão dentro de nossas igrejas. Nós precisamos lembrar que Tiago também está falando aqui num contexto em quem cuidava de órfãos e viúvas, amados oficiais diáconos.
eram os diáconos. Os apóstolos fizeram que fossem eleitos 7 oficiais gentios, os diáconos, como nós os chamamos, para que eles cuidassem exatamente da repartição das mesas para as viúvas e os órfãos. Isso não se perdeu, irmãos. Isso é o nosso testemunho para agora. Nós precisamos, se queremos reganhar a nossa cidade para Cristo, viver estas coisas. Nós não podemos ter nenhum necessitado dentro do nosso corpo, igreja 207. E sabendo de outros irmãos nossos que estão de necessidade, e nós podemos suprir, nós devemos suprir. E se os nossos irmãos estiverem todos supridos, nós devemos suprir os que não estão supridos fora da igreja. E quem deve trazer essas necessidades para os outros oficiais presbíteros da igreja são os diáconos. São aqueles que são os que devem seguir Jesus, que era o diácono por excelência. E irmãos homens que estão aqui, não são só oficiais que devem fazer isso. Você, no seu testemunho cristão, você deve procurar saber como está o seu irmão, quais são as suas necessidades. O nosso tempo fez com que nós nos fechássemos uns para os outros. E eu volto a este ponto. Nós não estamos disponíveis para ouvir um ao outro. Saibam que eu estou. Saibam que a minha esposa está. Estamos disponíveis para ouvir vocês. Porque isso faz parte do verdadeiro testemunho cristão. Portanto, nós precisamos voltar a ter essa característica de servos, diáconos, que ministram aos outros nas suas tribulações, como está escrito aqui. Mas quando nós fazemos isso, o nosso verdadeiro testemunho cristão deve nos levar ao que completa Tiago aqui. Você deve a si mesmo guardar incontaminado do mundo. E isso não deve ser feito como se nós fôssemos um monge do século IV, que se escondia lá no meio do deserto do Egito e ficava orando e trabalhando para outros monges enquanto lia algum texto de algum teólogo que se achava o melhor da época. Nós devemos nos manter incontaminados do mundo na lida do dia a dia. Como diz o próprio Tiago em outro ponto, incontaminado até da roupa daqueles que estão em pecado, mas cuidando deles. O verdadeiro testemunho cristão deve nos levar a nos guardar com todo aquilo que a palavra de Deus, mais uma vez, nos leva a ser praticantes. E para isso nós precisamos ser muito humildes, irmãos. Humildade é uma coisa que você diz que tem e você deixou de ter, porque você considera que ser humilde é uma diferença entre outros que não são. Mas quando você é de fato humilde, você se dobra olhando para o pecado de alguém e sabendo que você poderia estar cometendo aquele pecado. E essa é a primeira forma de você se guardar incontaminado do mundo. Tentar tirar e resgatar as pessoas do poço da podridão, enquanto você mesmo sabe que você pode cair lá. Isso é verdadeiro testemunho cristão. E isso só é feito quando nós evangelizamos e discipulamos pessoas. Portanto, irmãos, nesse texto de Tiago há muita riqueza sobre o que é alguém que se livra do depósito de lixo que ele levava, da ira mundana, e se transforma em alguém manso que ouve o seu próximo. Também nos mostra que é tolice só apenas ouvir a palavra todas as semanas. É preciso ser um operoso praticante. E por fim, ele nos mostra que nós devemos viver essa religião pura, se queremos testemunhar aos homens. Viver a religião pura que está na Escritura é ser como Cristo. E é isso que nós vamos cantar agora neste último hino, que não é um hino conhecido de todos, mas virá a ser. Ele tem esse título, Ser como Cristo. É pedir para que o Senhor nos faça humildes para servi-lo de fato.